Oi, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço a modelagem dos três porquinhos. Na verdade vai ser de um só, pra gente não perder muito tempo, os outros vão ser muito parecidos, muda praticamente um pouquinho a expressão ali, o formatinho do rosto e também as cores das roupas. Então, vamos prestar bastante atenção aqui nos detalhes, porque eu vou passar várias dicas para deixar os rostinhos mais expressivos, mais fofinhos, mais irresistíveis. Por quê? Demora muito pouco tempo de diferença para a gente fazer uma modelagem que é genérica, que tem um rostinho que não tem expressão, que não tem traços, não tem fofura, não tem volume, e um rostinho mais bem feito. Meu nome é Renata e eu tenho já há 7 anos a Chanté, que é uma empresa onde eu faço bolos artísticos, e o que eu mais gosto é de modelagens em pasta americana, para bolos também de pasta americana ou de outras coisas, como bolos de buttercream, ganache. E aqui nesse canal eu falo um pouquinho mais da minha trajetória e no empreendedorismo com a confeitaria, do dia a dia, dos bastidores da produção e principalmente também em técnicas focadas em bolos de pasta americana, modelagens. E bora lá ver como que faz a modelagem dos três porquinhos. Bom, vou começar mostrando que eu já tô com um bolo já quase pronto em termos de decoração, estão faltando só as modelagens. Aqui a gente tem o projeto, essa cliente ela pediu o projeto, e aí a gente fez esse projeto, fizemos algumas alterações, faço no Canva. Se você tem interesse de aprender como fazer projetos desse estilo assim no Canva, deixa um comentário aqui que eu vou pensar para os próximos vídeos. Aqui temos também as ferramentas principais que eu uso, e aqui já tô com as pastas das cores que eu preciso, que são as cores das roupinhas e do rosto dos porquinhos. Bom, eu tenho que fazer 3 porquinhos, 2 deles são em pé, pra ficar na base, e um deles vai ficar sentadinho aqui entre os 2 bolos. Então, vou começar com o porquinho aqui, que na minha referência, ele é o da casinha de madeira, tá aqui no cantinho. Vou fazer ele em pezinho, então eu já preciso pensar nisso, até mesmo a quantidade de CMC que eu vou colocar. Esse pozinho que tá aqui é CMC. Eu gosto de virar assim porque o pote é muito estreito e eu gosto de pegar ele assim, ó. Então, coloca um pouquinho. Se ele fosse ficar sentadinho, talvez isso aqui que eu coloquei já fosse suficiente. Mas, como ele vai ficar em pé, eu vou pôr mais um pouco. Primeira dica do vídeo, presta atenção, porque ao longo do vídeo eu vou dando várias dicas. Então, se você não tem ainda costume ou prática de trabalhar com a pasta americana, essas dicas ajudam demais. Eu mesma aprendo muito quando eu assisto vídeos com essas pequenas dicas que a gente vai falando. Então, a primeira dica é, se colocar CMC demais, você não consegue fazer os formatos que você precisa. Então, aqui, ó, coloco o CMC, solvo a pasta até ficar uniforme e começo sempre fazendo uma bolinha. Essa é a segunda dica. Sempre começo fazendo uma bolinha. Então, vou começar aqui, partindo da minha bolinha, puxando o que eu preciso. Como o porquinho, ele tá com um macacão, eu vou já puxar o formatinho das pernas. Isso deixa um acabamento muito melhor do que quando a gente tenta unir as duas partes, ou quando a gente deixa aquela emenda mesmo, né? Aqui vem a patinha dele, então vou fazer esse acabamento aqui, ó, dando pequenos belisquinhos na pasta. Então, quando eu deixo esse acabamento aqui mais fininho, ele dá uma sensação melhor de tecido, né? Não fica aquela barra grossa. Aqui, ó, posso usar essas tequinhas de palito ou outra parecida pra deixar essa partezinha aqui mais quadrada, que é como é na minha referência. E aqui, pra gente fazer um formato de macacão, eu vou ter também que subir com isso aqui pra eu encaixar a cor da outra roupinha dele aqui no meio. Então, eu faço, ó, da mesma forma da barra da calça, tentando deixar o mais fininho possível. Como se fosse um macacão. Aqui, como os meus porquinhos, eles são bem baixos. Tem o tronco curtinho, eu posso cortar aqui, até porque essa parte é mais reta mesmo, do macacão.
Pra isso, eu gosto de usar essas tesourinhas assim. E aqui eu consigo encaixar como se fosse o corpinho dele aqui dentro, né? Com a cor da roupa. Bom, aqui pra parte do macacão eu ainda vou precisar fazer as alças só. Essa modelagem ela vai ficar encostada no bolo, então eu não vou me preocupar tanto com a parte de trás, que não vai aparecer, tá? Dei até umas cortadas aqui meio esquisitas, mas isso aqui não vai aparecer no bolo. Então, afino aqui o máximo possível. Pra vir agora com a cor da blusa dele de dentro. Posso até, pra não colocar CMC e perder a pasta, fazer assim, ó, pra ver mais ou menos quanto eu vou precisar. Vou pôr um pouquinho a mais. E, de novo, coloco aqui um pouquinho de CMC. Solvo bem até ficar homogêneo. E, novamente, começo aqui com uma bolinha. Aperto bem essa bolinha, porque é isso que vai me permitir começar a minha modelagem com uma pasta lisa, completamente lisa. Se eu já começo a pasta com uma dobra, fica muito difícil tirar essa marcação depois e deixar um acabamento legal. Aqui, vou já afinar a quantidade que eu preciso. Ó, e venho de novo aderindo bem aqui pra ficar um acabamento legal. Os meus porquinhos, eles não têm pescoço, então vou deixar essa parte aqui mais alta mesmo, porque a cabeça vai tampar um pouco. Aqui, antes que a pasta seque totalmente, eu vou fazer algumas marcações, que são marcações do macacão dele. Eu posso usar esse stequinho aqui, que marca pontilhado. E aí, tem aqui a marca como se fosse da calça, a parte da calça, né, do macacão. Tem as laterais, a barra. E aqui, assim, no meio tem uma marcaçãozinha também. E os bolsos. Dá pra fazer esses detalhes também com a esteca de faca. Assim, eu acho que fica mais bonitinho. Tá uma emenda feia aqui do corte que eu fiz. De qualquer jeito, eu posso pegar aqui a minha esteca de pincel de silicone, que tá precisando comprar outra porque ela tá solta na ponta, e dar uma alisada, pra não ficar aquela marca feia, ó. E aí, vou usar um pedacinho de pasta com muito CMC agora pra fazer as patas. Porque todo o peso da minha modelagem tem que ser sustentado por essa pata. Se eu não coloco CMC suficiente, e ela não seca nunca, por mais que eu possa deixar ela aqui, né, por um tempo bom, toda a minha modelagem corre o risco de ficar esquisita, porque vai achatar a patinha do porquinho. Então, de novo, né, começo com uma bolinha lisa, e aí vou dar uma afinadinha aqui, e daqui, como a patinha é bem curta, por debaixo da calça, já vou fazer as duas de uma vez. E coloco no lugar já. Como eu pus muito CMC, eu preciso realmente finalizar essa parte aqui agora. Se eu deixo secar, eu tenho que começar de novo, porque eu não vou conseguir. Ó, dei só uma puxadinha aqui, eu apoio de um lado e empurro do outro pra formar o pezinho dele. E, como é um pezinho de porco, vou com a minha estequinha de faca fazer o cortezinho.
nunca coloque as patinhas, as pernas, de qualquer modelagem que seja, totalmente pra frente, porque isso fica muito pouco natural. E outra coisa que eu preciso fazer é já inserir qualquer estrutura que eu vá inserir aqui. Se eu tiver um tempo muito grande para essa modelagem secar, às vezes eu nem preciso da estrutura. Mas, geralmente, eu trabalho com modelagens, assim, pro mesmo dia, de um dia para o outro. Isso tudo é uma questão de prática ali com o CMC. E a gente consegue, não precisa dessa antecedência toda que as pessoas falam, né, de semanas para fazer uma modelagem. Pronto. Se eu quero um pouquinho mais de firmeza, posso colocar um palito aqui também, desse lado. Eu prefiro colocar, por garantia. E agora vamos para os bracinhos. Vou pegar esse pedacinho com CMC que sobrou, antes que ele seque demais, e já misturo uma pastinha fresca aqui. E pro bracinho, vou precisar de uma quantidade um pouco maior. Já dividi aqui por duas partes mais ou menos iguais. E faço aqui 2 cobrinhas. De novo, preciso fazer essa pontinha aqui, que eu faço com um belisquinho. Ao mesmo tempo que eu belisco, eu empurro aqui pra trás, ó, pra dar esse formato da patinha. Aqui, de novo, vou fazer a marcaçãozinha típica de pé de porquinho. E aqui, ele tá com uma posição específica que eu posso ou não manter. Que é uma posição de bracinho, tipo, apoiando no corpo. Ó, o cotovelo também é uma forma de um belisquinho. E aqui eu vou precisar ainda de um pedacinho da cor da blusa pra fazer as mangas, como que eu faço as mangas. Vou colocar um pouquinho de CMC também. Aqui em BH tá muito úmido. Eu tô com um bolo aqui que tá completamente melado. Ele não vai estragar, mas ele tá brilhando, assim, de tanta umidade. Eu até liguei um ventilador aqui, que dá uma melhorada já na umidade. Eu poderia colocar ele no ar-condicionado também, né, pra dar uma secada. Mas como ele é só pra amanhã, eu acho que vai dar bom. Mas mesmo que eu levasse ele molhado, não corre o risco de estragar nem nada. Agora, qualquer coisinha que encoste pode grudar no bolo, ou então pode estragar, né, marcar, fazer uma marcação ali. Então é melhor entregar ele mais sequinho. Então, pego aqui, né, abri a pastinha verde pra fazer essa manguinha e venho aqui e corto com a minha tesoura. E aí, já posso posicionar também. Vou usar um pouquinho de água pra isso. Uma leve umedecida, né? E coloco aqui no lugar. Olha, ficou até um pouco curta a minha pata com relação à referência. Poderia ter sido um pouquinho mais comprida, um pouquinho mais grossa, mas tá bom. Agora que eu já coloquei a camisa, eu posso vir aqui com o restinho de CMC, de pasta com CMC. Misturo uma nova, que já não tava dando pra mexer naquela, né? E vou de novo. Pra esses pequenos detalhes, eu gosto de usar esse rolinho menor aqui, que eles chamam de celpin. Facilita um pouco. E aí, corto aqui 2 tirinhas. Nessas tirinhas, eu já posso, inclusive, fazer a marcação aqui, que dá um charme, né? Que dá uma sensação de costurinha. E aí, coloco aqui. Posso cortar esse excesso. Do outro lado também. E cortar o excesso. E vi aqui, dando um zoom, que ainda tem 2 botõezinhos minúsculos. Que não custa nada colocar. Então, vamos colocar aqui assim.
Aí agora eu tô vendo que essa marcação minha aqui ficou meio fora do lugar, assim, poderia não ter colocado, porque eu dei um zoom na imagem e não tem uma marcação tão forte. Era mais uma mancha na pintura que era aquarelada. Mas tá bom, tá, gente? Eu tô satisfeita. Agora vamos pra cabeça. A cabeça é que a gente vai ter muitas e muitas dicas. O meu porquinho aqui da referência, ó, é bem cabeçudo. Ó, note que a cabeça dele é do tamanho do tronco. É maior, na verdade, porque sai para as laterais. Então, ele é bem cabeçudo. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um personagem assim, quando a gente faz a cabeça totalmente proporcional à imagem, fica parecendo que tá exagerado demais. Então, a gente precisa chegar no meio termo. E como que eu chego no meio termo? Eu pego um pedaço de pasta antes de colocar o CMC, para não perder esse pedaço de pasta. Eu faço mais ou menos o formato que eu preciso, que é aqui, ó, o topo da cabeça um pouquinho mais estreito, as bochechinhas, e aí, mais ou menos essa proporção aqui. E aí, eu posso colocar aqui, para fazer o teste. Lembrando que acaba que quando eu vou mexendo, vai achatar um pouco ainda. E aí, eu acho que esse tamanho aqui tá ok. Então, posso tirar aqui, ó, grudou bastante, né, porque a pasta tá fresca. Até cortou aqui a alça, mas não tem problema, porque realmente a cabeça vai encostar nisso tudo. E olha só, né? Saiu o meu palito. Uma dica para esse palito é dar uma olhadinha nele. Aqui, ó. Meu potinho de água. E aí eu posso inserir ele aqui de novo. Que provavelmente a umidade dele vai molhar a minha pasta e vai grudar melhor. Então aqui, como eu sei que minha cabeça ainda vai achatar um pouco, vai crescer um pouco à medida que eu for colocando, mudando os volumes, né? Transferindo as formas, como eu gosto de falar. Eu vou já tirar aqui, dessa pasta mesmo, um pedaço para as orelhas. Lembra sempre de depois de colocar o CMC, sovar bem, porque senão, às vezes, a gente vai fazer as coisas e nota um rastro de CMC que não misturou, e ele fica bem visível. Ó, esse pedacinho aqui vai ser suficiente para a orelha. Mas também, cuidado para não sovar tanto que a pasta começa a endurecer e você nem começou a trabalhar. Começa fazendo uma bolinha bem lisa, bem lisa. Olha se, ó, aqui tem uma bolha, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas essa luz lateral é até boa pra enxergar isso. Eu uso uma agulhinha que eu compro na farmácia, que é de insulina, pra tirar essa bolha. Olha só como tá afundando aqui. Não é só porque eu tô apertando, é porque realmente tinha um espaço aqui. Aí. Então, principalmente ao fazer rosto, né, cuidado com as bolhas, porque elas atrapalham bastante. Fica muito visível, né? Então, volto de novo aqui com a minha bolinha bem lisa. E já começo a usar aqui as minhas estecas, os meus dedos, para dar o formato inicial que eu preciso. Esse porquinho, ele tem a cabeça mais estreitinha. E ele tem as bochechas bem marcadas aqui na lateral. Então, já estreitei ali onde eu preciso. E aqui, ele também tem um focinho bem pra frente. Dá pra ver na imagem que o focinho dele tem um relevo. Então, começa aqui marcando o focinho, as bochechas. Eu empurro pra lá. Ó, essa marcação aqui eu empurro pros lados pra formar as bochechas. E venho aqui, ó, rolando o meu palito pra puxar o narizinho dele e fazer esse relevo aqui. Olha só a diferença que faz. Já tá super fofo, né? Já dá pra ver aqui o formato da cabeça dele. E embaixo, a mesma coisa. Eu não posso esquecer de fazer o queixinho, porque senão ele fica com o queixinho pra dentro e fica muito feio. Então, aqui, ó, só puxei, rolando minha esteca de palito e formei o queixinho. E aí, aqui, ó, eu posso já ir aumentando o formato desse narizinho aqui, de acordo com a minha referência. Olha só.
Aí aqui, posso também já fazer mais ou menos onde tá, na minha imagem, a marcação do côncavo do olho. Poderia, se fosse uma imagem genérica, se fosse uma criação da minha cabeça, eu poderia colocar esse olhinho aonde eu quisesse. E eu costumo colocar ele mais pra baixo aqui, assim, ó. Mas na minha imagem de referência, eu tô vendo que ele é mais pro lado e mais pra cima. E aí, eu vou sempre fazendo os formatos com as estecas e suavizando aqui com o meu dedo, pra não ficar nada tão marcado, né? Aqui, tô vendo que ele não tem uma testinha muito pronunciada pra frente, então vou achatar aqui. Aqui é bem redondinho em cima da cabeça. E bem comprido também. E é isso, gente, sempre olhando a referência. Ó, aí agora eu vou fazer só mais uma dar uma pronunciada aqui na bochechinha, que é bem marcada. E dou sempre aquela alisadinha com o dedo pra tirar essa marcação. Pra boca, que quase nem aparece, na verdade, mas ela tá aqui assim, ó, debaixo do nariz, eu vejo mais ou menos até onde ela vai, que é até aqui assim. Posso vir marcando e termino aqui. Só que essa boquinha, ela quase não aparece, ela tá aqui bem debaixo do nariz. Inclusive, pro nariz, como eu não pretendo pintar essa modelagem, eu poderia fazer isso pintado, mas eu vou preferir fazer aqui com uma pasta um pouquinho mais escura. Uma bolinha, já coloco mais ou menos no formato que eu vou precisar, e venho aqui, ó, com ela aqui. Faço o formatinho que eu preciso. E também o furo. Que ficou meio grande, a referência é um pouquinho menor. Vamos ver se eu consigo diminuir ele. Pronto, melhorou um pouco. Aumentar essa voltinha. E aí, pra fazer um acabamento de sorriso aqui nessa boquinha, eu preciso aumentar essa curva que eu tenho aqui no final do sorriso. Então, eu vou dar uma achatadinha aqui com a ponta redonda aqui das minhas estecas de palito. E depois venho, pode ser com qualquer esteca de ponta, mas eu gosto dessa que dá um detalhe bem mais fininho, e faço 2 furinhos. Ó. Passo o dedo de novo pra tirar essa marcação dura. E é isso. Agora, vamos fazer o olhinho. O olhinho dele é bem pequeno. E fica bem aqui assim, em cima da bochecha. Então, posso fazer essa marcação mais fundinha, porque aqui eu vou colocar os olhinhos. Os olhinhos, eles são... Ai. Eles são 2 bolinhas marrons, mas eles têm a pupila também, preta. Então, fiz 2 bolinhas já achatadinhas pra colocar aqui. Ele tem também 2 sobrancelhas bem fininhas. Daria pra fazer pintado, mas como tá tão úmido aqui, eu fico com medo de pintar e a umidade acabar borrando, sabe? Então, vou fazer com pasta americana mesmo.
E aqui, para o olhinho não ficar estranho, a gente vem com duas micro bolinhas, dando esse ponto de luz. E agora vamos para a orelha. Eu já tinha colocado CMC, né? Essa parte aqui eu tirei, então tá um pouquinho duro. Vou dividir essa mesma quantidade aqui por duas. E aí, a orelha dele é enorme. Então, já faço aqui a primeira. E a segunda. E vou já passar uma aguinha aqui onde elas vão ficar coladas. E aí, aqui eu já colo dando mais ou menos o formato que eu preciso, de acordo com a referência. Que é mais ou menos isso aqui. E a outra da mesma forma. E aí, eu já tô reparando em várias coisas aqui que eu poderia ter feito mais parecidos com a referência, que é ter questões de proporção. No geral, não sou muito neurada com isso, não, sabe? Porque acaba que eu acho que os trabalhos, eles têm que ter um pouco do nosso estilo também. Tô falando aqui, gente, mas tô fazendo, então vocês prestem atenção também no que eu tô fazendo, né? Peguei aqui outra estequinha de silicone que tá mais firme, né? Que não tá soltando. E eu vou molhando ela e vou fazendo essa emenda aqui ficar mais discreta. Mas então, eu acho que acaba que os nossos trabalhos, eles têm que ter um pouquinho da nossa carinha também. Então, eu poderia muito bem pegar essa referência aqui e adaptar 100% pro meu estilo. Mas o meu estilo, ele já é um pouco de fazer modelagens mais parecidas com as referências para ficar combinando perfeitamente com a identidade visual. Só que eu não acho que é tão importante assim que fique idêntico. Gosto de colocar um pouquinho do meu estilo no trabalho, até porque é muito difícil a gente ficar se forçando a fazer uma coisa que a gente não tá acostumado. Então, sim, não ficou idêntico. Aqui o que eu vejo que ficou diferente, vou colocar um lado a lado pra vocês. Uma coisa que ficou diferente é que o olhinho dele é menor e é um pouquinho mais separado, a cabeça é um pouquinho mais larga. Ele aqui, na verdade, a cor tá um pouco mais clara, um pouco mais amarelada, né? E aí a boquinha não tá idêntica, porque eu fiz no estilo que eu costumo fazer. Aqui eu ainda vou pintar as bochechinhas, dar uma vermelhadinha nele com o meu pincelzinho, né, que eu já uso mesmo pra fazer isso. Mas, no geral, eu acho que tá ok. Então, vou usar aqui, ó, um pincel que eu já deixo separado pra isso. Eu já tenho alguns corantes aqui que eu já uso praticamente só pra fazer a bochechinha. E eu preciso pegar um papel toalha só pra tirar o excesso, porque se eu encosto esse pincel ali do jeito que ele tá, vai fazer uma marca imensa, vermelha, que vai ser bem difícil de tirar. E aí ele tem a bochechinha aqui bem vermelhinha, bem marcadinha de vermelho aqui. E aí eu posso dar uma sombreada aqui também no nariz, no queixo, com a boca. Aqui eu sempre gosto de passar um pouquinho. E aí tá um pouco úmido aqui, mas eu posso fazer aqui dentro da orelha também. E aí, agora é só unir as duas partes.
Cuidado para não colocar a cabecinha muito reta, a não ser que seja a sua intenção mesmo, mas cabecinha 100% reta deixa tudo menos natural, né? Então, faça uma cabecinha aqui mais viradinha. Aqui eu tô afundando bastante porque a minha base já secou, né? O corpinho dele já tá bem seco. E eu quero que ele fique com a cabeça encaixadinha aqui. Poderia até ter feito já o côncavo, depois que eu fizesse a blusinha. Mas é isso, modelagem feita, olha só. Que fofinho que ficou. Olha só como ficou fofinho o bolo com os 3 porquinhos. Bom, se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser ver mais conteúdos como esses, mais modelagens, mais conteúdo de empreendedorismo na confeitaria e pasta americana e etc., é só você se inscrever aqui no canal.